Amados irmãos e amadas irmãs, há alguns dias assisti a um debate no YouTube, cujo tema era a exegese do capítulo 1 do Evangelho escrito por João. Trata-se, como sabemos, como integrantes da Igreja de Deus, de um trecho bíblico de suma importância no seio da sã doutrina, pois está correlacionado com o núcleo do ministério de nosso Senhor Jesus HaMashiach. No entanto, é fundamental, eu diria até mandatório, que se tenha o correto entendimento da mensagem de João, a fim de que não haja interpretação equivocada que contrarie ou até mesmo anule a essência da palavra do Altíssimo Deus. Nossa conversa de hoje, que foi provocada pela assistência a esse debate, versará sobre o relato de João a respeito de um princípio e a sequência de eventos que se seguiram. Essa ministração será bastante longa, até porque leremos múltiplas passagens bíblicas, as quais nos ajudarão a compor um conjunto argumentativo consistente, para que nele meditemos com profunda reflexão. Com o objetivo de prevenir eventual cansaço, tanto de vocês quanto de minha parte, resolvi dividir essa apresentação em 2 blocos, talvez 3, sendo que, nesta Santa Convocação, abordaremos, se possível, a primeira parte completa, ou pelo menos uma porção significativa dela, dependendo do tempo despendido. Nós combinamos com o Cronarca em memória um limite temporal de 45 minutos a princípio. E volto a perguntar, justos e combinados, irmão Marcelo? Combinado, irmão. Obrigado, irmão. Então, comecemos a conversar. Não a partir do início, mas desde os últimos versos do penúltimo capítulo do livro de João, a saber, João 20, 30 e 31. E vocês vão entender por que assim estou procedendo. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Mashiach, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o Evangelho escrito por João foi redigido para que quem o lesse, cresce que Jesus não é o todo-poderoso Deus, mas o Filho dele, e para que, crendo nisso, as pessoas tenham vida em seu nome. João está muito claro aí, a finalidade da escrita do Evangelho é essa. Muito bem, então agora nós podemos caminhar para o começo, ou para o princípio, como escreve João. Vamos ler, então, João 1:1. Eu vou ler aqui, inicialmente, em português. Em alguns momentos, a gente recorrerá ao grego, quando for necessário ou conveniente. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em algumas traduções, aparece um pouco diferente. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas, já quero adiantar para vocês, que nos escritos originais, o que está lá é logos, palavra. Então, pelo menos aqui, nós temos de concordar que a tradução correta é, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Alguns gramáticos querem propor que Deus era a palavra, colocando Deus como sujeito da oração, mas isso nós vamos ver depois. Então, o prólogo, assim chamado, os primeiros versos do 4º evangelho, não é o que vou defender hoje aqui perante vocês, um relato da criação em Gênesis, mas uma referência, dando um milaprínio,
ao princípio do ministério terreno de nosso Senhor Jesus, que marca o início das boas novas, como narra o escritor do Evangelho de Marcos. Ele, Marcos, traduz o que foi dito em João 1:1. Como está escrito em Marcos 1:1? Princípio do Evangelho de Jesus Hamashiach. Quem? Filho de Deus, não Deus Todo-Poderoso, membro de uma suposta trindade, mas o Filho de Deus. Lucas segue na mesma linha, apesar de incluir as histórias sobre o nascimento do Messias. Vamos ler aqui Lucas 1:1-3. Tendo muitos, pois, empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Observe que eu estou dando ênfase à palavra princípio. O escritor da primeira epístola, que leva o nome de João, também faz referência ao mesmo princípio, como podemos ler em primeira carta de João 1:1-3. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Hamashiach, não com o seu pai e com o outro pai. Todos esses textos estão tratando do mesmo princípio registrado por João. Ou seja, no princípio era a palavra, em Marcos 1:1, o princípio das boas novas, desde o princípio, Lucas 1:1, no princípio, a palavra da vida. Primeira carta de João 1:1. Até Mateus também revela seu conceito de princípio quando abre o Evangelho com uma genealogia de Jesus Hamashiach. Ele deixa claro que o começo ou origem de nosso Senhor Jesus pode ser rastreado entre os seres humanos. Então, temos aqui 3 traduções muito significativas. Observemos as palavras essenciais. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Hamashiach, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Ou então, livro da geração de Jesus Hamashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Ou então, livro da origem de Jesus Hamashiach, filho de Davi, filho de Abraão. O que interessa aqui é nós entendermos com clareza que a verdadeira origem de nosso Senhor Jesus implica o evento de sua entrada, de como veio a existir, fazendo referência, assim, ao momento de sua concepção, no útero de sua mãe, e não apenas para o caso de seu nascimento. Assim, parece-me, o contexto fica mais claro, se aplicamos o detalhe de como o Senhor Jesus veio à existência, seu começo, o que nos permite traduzir o texto da seguinte forma: a origem de Jesus Hamashiach foi. Então, tenhamos certeza, o Altíssimo Deus não agiu assim por acaso, nada é por acaso com ele. A expressão mostra que o Senhor Jesus teve origem pela linhagem de Abraão, e não de uma suposta pré-existência numa eternidade indefinida. Portanto, o relato de Mateus, no capítulo 1,
apenas demonstra que o Senhor Jesus não existiu em qualquer momento antes de sua procriação por meio do Santo Espírito de Deus. Vamos notar, inclusive, amados irmãos e amadas irmãs, no Evangelho de Mateus, que a genealogia do Senhor Jesus vai até Abraão. E no registro genealógico dado por Lucas, o relato vai mais além ainda, mais para trás, até Adão, lá em Lucas 3,38. Ou seja, tanto Mateus quanto Lucas tiveram uma ampla oportunidade para mencionar uma eventual pré-existência do Divino Mestre, se tivessem, em algum momento, considerado que isso é correto. Mas não há nada registrado em seus evangelhos, seus escritos evangélicos, melhor dizendo, sobre isso. Observemos que, intimamente ligada com a lista genealógica de Mateus, está a afirmação de que a existência do Senhor Jesus começou no útero de Maria, Mateus 1,20. Então, o tempo e o local da origem do Filho de Deus são descritos de forma absolutamente cristalina, transparente. Lucas também diz que o Filho de Deus veio à existência no ventre de sua mãe, lá no capítulo 1, versos 32 e 35. Isso não causa nenhuma admiração a nós, integrantes da Igreja de Deus, pois se retornarmos a Gênesis 3,15, constataremos que o Senhor Jesus foi prometido como a semente da mulher. As palavras do próprio Altíssimo Deus. Disse Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu apenas lhe ferirás o calcanhar. Isso atestou que o Messias seria um descendente da mulher e, por definição, deveria ser aquele que vem a existir após a existência do seu ancestral, que estava lá atrás, cometendo o pecado. Além disso, não havia inimizade entre o Messias e a semente da serpente. Foi revelado nessa fala divina uma hostilidade futura. Tu lhe ferirás. O verbo está no futuro. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre um engano fatal, absolutamente destrutivo para a essência e a pureza, a santidade da palavra de Deus. Para milhões de pessoas, talvez a gente possa falar bilhão, não sei, mas milhões, seguidoras de nosso Senhor Jesus, é praticamente impossível fazer a leitura do prólogo de João sem pensar em Jesus como Deus e Criador do universo, junto com o Pai. Aqui nós temos de incluir a Igreja de Deus, evidentemente. Para sustentar esse entendimento absurdo, filtra-se bastante o que está no texto, sendo rejeitada a todo custo qualquer interpretação que ameace a quebra de vínculo com a interpretação trinitária dominante, ou até a unicista, que não é dominante, mas que também tem seu lugar, que podemos considerar, eu pelo menos falando em meu nome, considero como um delírio diabólico. As pessoas que assim procedem fazem isso muitas vezes inocentemente, impulsionadas pela crença que popularizou a doutrina do homem-deus. Tais multidões nem mesmo imaginam que o engano denominacional está ocultando e deturpando a realidade, impedindo que a verdade seja exposta. Aí vocês me perguntam, que verdade é essa? Que essa passagem bíblica não declara, nem mesmo apresenta, nem mesmo sugere, nem mesmo insinua que nosso Senhor Jesus é pré-existente e co-criador, junto com o Pai. Vou repetir, que essa passagem não declara, não apresenta, nem mesmo insinua que nosso Senhor Jesus seja pré-existente ou até co-criador juntamente com o Pai.
Criador único de tudo o que é. Nós sabemos, sim, que existe uma ampla gama de representações de João 1, principalmente do 1 ao 3, desde a puramente literal até aquela que a gente poderia chamar de livremente parafraseada. O fato é que as traduções disponíveis, quando falo em traduções, estou me referindo a um idioma que não é o grego koiné, considerado fonte, a mais próxima dos originais. Então, essas traduções não representam a intenção do significado original do texto, mas apenas serviram e vêm servindo como uma arma nas mãos de uma ortodoxia doutrinária absolutamente nefasta, cujo objetivo é impor as decisões de credos, concílios, conchavos e outras coisas que tais, que não servem à essência da palavra de Deus. Qual foi a consequência dessa atuação maligna? Fez com que o texto se tornasse ampla e solidamente mal compreendido, por culpa de uma abordagem hermenêutica, no mínimo, descuidada de sua interpretação. Pois isso desviou o verdadeiro significado que nós vamos ver ao longo da conversa do prólogo de João. E acabou convencendo a maioria que, infelizmente, ignorantemente, passou a comparar esse texto à criação descrita em Gênesis, sendo que, nós vamos ver aqui, que isso não tem nada a ver. O sórdido plano de fazer essa mixagem do princípio descrito em João com o princípio da criação foi arquitetado com o objetivo de colocar nosso Senhor Jesus como co-criador do mundo em companhia do Pai. E isso é um equívoco fatal, porque o Senhor Jesus não esteve presente na criação do universo. O único Deus vivo e verdadeiro criou todas as coisas sem a ajuda nem intermediação de ninguém. Vamos ler, inicialmente, Isaías 44, 24. Vamos ler as palavras do próprio Deus. Assim diz Iá, teu Redentor e que te formou desde o ventre. Eu, e mais ninguém, sou Iá, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e que espalhei a terra por mim mesmo. Então, neste momento, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Jesus é um espírito pré-existente? Devemos levar em consideração essa possibilidade? Vamos aqui, rapidamente, perpassar algumas heresias que defendem esse absurdo, totalmente em contradição à Bíblia Sagrada. Os docetistas, por exemplo, ensinavam que a humanidade do Messias era apenas uma aparência. Eles apregoavam que havia uma espécie de fantasma dentro dele, por meio do qual o Altíssimo Deus se relacionou com o homem. Uma coisa muito estranha. Depois, pessoas seguidoras do gnosticismo, principalmente um tal de Cerinto, sustentaram que um ser espiritual desceu sobre Jesus em seu batismo no Jordão e permaneceu com ele, dentro dele, até pouco antes da paixão. Assim, dividiram Jesus e o Mashiach e negaram que o Mashiach tivesse sofrido ou derramado sangue. Sabemos também que Irineu expôs sua doutrina da seguinte maneira, tudo muito resumido, viu, gente? Telegraficamente. Aqueles que separaram Jesus do Mashiach alegaram que o Mashiach permaneceu impassível e somente Jesus, homem, sofreu. Irineu de Lyon é chamado pai da igreja. E lá no seu livro, chamado Contra Heresias, ele afirmou que o filho do Criador era, em verdade, um, mas o Mashiach de cima era outro, que também continuou impassível,
descendo sobre Jesus e depois voou de volta. Analisemos a questão. A proposta trinitária transformou em farsa o sacrifício do Filho de Deus, homem, que morreu por toda a humanidade. Por que digo isso? Os trinitários insinuam que ele apenas, vamos dizer assim, semi-morreu, que parecia humano, que poderia ter mudado seu corpo, que um espírito pré-existente assumiu um corpo. Isso, no mínimo, é pura especulação. Nós não vamos conversar aqui hoje sobre Trindade, eu só estou citando isso para orientar um raciocínio. Essa crença totalmente deformada e herética apregoa, contradizendo o Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que criou um corpo para viver e que posteriormente morreu enquanto o verdadeiro espírito olhava à distância. Me explique isso, alguém que possa ter entendimento desse absurdo. O fato é que nem os trinitários sabem o que ocorreu durante essa suposta encarnação. Poderiam responder se o Logos simplesmente substituiu o ser humano, contendo-se em silêncio e deixando o ser humano viver como humano? E ainda, como foi possível ao Logos manter sua identidade ou sua natureza distinta da natureza humana de Jesus? Se assim foi, nós podemos deduzir que o Senhor Jesus tinha duas mentes e duas vontades, como, aliás, foi determinado pelos grandes concílios católicos do passado. Muitas pessoas, chamadas de proeminentes pais dessa igreja, disseram a mesma coisa, pois acreditaram piamente que o Logos, um ser pré-existente, assumiu uma tal de encarnação. E aqui está o erro mortal, dentre muitos, desse pensamento, desse posicionamento trinitário. Esse Logos impactou o Senhor Jesus na Terra, sendo responsável direto pelo fato de ele ter vivido, sim, uma vida justa e santa, o que anula o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, além disso, insinua que Jesus nunca morreu. Conforme os evangelhos, podemos depreender que nosso Senhor Jesus era consciente de ter pré-existido? Certamente não, porque se assim tivesse sido, ele teria uma memória cósmica, por assim dizer, uma memória totalmente abrangente, e assim ele participou apenas de um teatro. Na verdade, uma farsa total em conjunto com seu pai, o que destitui da responsabilidade de ter obedecido até a morte. Então, aquilo foi tudo uma fraude. A questão é simples. Ou o Filho de Deus morreu e recebemos a redenção, ou o tal Deus Filho não morreu e ainda estamos em pecado. O que a Bíblia nos afirma categoricamente? O fato bíblico é que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Romanos 5,10. Ou seja, a Bíblia declara peremptoriamente, não só nessa passagem, mas em muitas outras, Jesus morreu, sim, e expiou nossos pecados, nossas transgressões e nossas maldições. Vamos refletir um pouco sobre o relato bíblico da tentação de nosso Senhor Jesus pelo diabo. Haveria qualquer tipo de justiça, validade, seriedade mínima se um Deus Filho imortal e incapaz de pecar fosse tentado? Lembremos-nos de que o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 5,37. Seja, porém, vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isto é, o Machia é humano como nós ou não é. Qualquer categorização intermediária deve ser repelida como diabólica. O Altíssimo Deus é absolutamente perfeito, não falsifica nem distorce a verdade,
mesmo porque a verdade faz parte inseparável do seu caráter. Ele é a verdade. Para que o plano de redenção fosse válido e eficaz, era preciso que fosse justo e reto o embate entre seu enviado, nosso Senhor Jesus Hamashia, em carne, e o adversário, o diabo. Nosso Salvador precisava, e assim o fez, vencer o iníquo, valendo-se de sua fé e do poder do Santo Espírito de Deus, a ele concedido sem medidas pelo Pai. O Mashiach não poderia derrotar o ser diabólico utilizando-se de eventuais truques divinos para obter a vitória sobre o inimigo da vida eterna, que é inclusive chamado por alguns escritores de o maior de todos os esquizofrênicos. Então, o fato de o Senhor Jesus deixar de lado sua divindade zomba do que foi realizado no Calvário e da própria vida vivida até aquele evento culminante. Ou seja, ele era totalmente dependente de Deus. Só Deus podia salvá-lo da morte. Bom, mas vamos notar também que seus inimigos, dentre eles, e especialmente os judeus, não identificavam o Senhor Jesus como Deus e nem mesmo acreditavam que ele tivesse sido pré-existente. É muito interessante, nesse momento, a gente lê João 7, 41, 44. Outros diziam, este é o Mashiach, mas diziam outros, vem, pois, o Mashiach da Galileia? Não diz a Escritura que o Mashiach vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou suas mãos sobre ele. Vocês veem que eles estavam duvidando até da condição messiânica dele, quanto mais considerá-lo integrante de uma trindade de deuses. E é também conveniente nós lermos Marcos 3, 22, que refere à fala das autoridades judaicas sobre Jesus. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, este tem Beelzebul e expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Vocês veem que até isso eles consideraram, que ele tivesse parte, tivesse algum tipo de acordo, de parceria com o príncipe dos demônios. Os judeus nunca fariam isso se acreditasse que o Senhor Jesus fosse Deus. E em Mateus 11, 19, é até alegado que nosso Senhor Jesus era um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, o que isso significa? Que os judeus não fariam, nem pensariam em fazer esse tipo de referência tão depreciativa, tão humilhante, se admitissem o Senhor Jesus como um segundo divino e pré-existente Deus. Porque se assim o fizesse, isso implodiria seu judaísmo, que reconhece e adora um único Deus, um único Criador. Uma outra expressiva evidência pode ser encontrada no comportamento da família humana do Senhor Jesus, lá em Marcos 3, 21 e 3, do 31 ao 35. E quando os seus familiares ouviram isso, saíram para Cratessai, é o que está nos originais, para contê-lo, para segurá-lo, porque diziam, Jesus está fora de si. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora, pensando que eles estivessem ensandecido, fora de si. E ele respondeu-lhes, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, não é a minha vontade, mas de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe.
Eu só queria refletir com vocês o seguinte: se os familiares, a mãe e os irmãos do Senhor Jesus tivessem entendimento de que ele fosse o Altíssimo Deus, por que o teriam considerado como fora de si? Deus pode alienar-se? Pode ensandecer-se? Respondam, por favor, para si mesmos e para si mesmas. Vocês sabiam que existe uma Constituição, ou seja, uma Carta Magna Trinitária? Vou lê-la para vocês, lendo não como integrante da Igreja de Deus, mas como fazem os trinitários. Essa Carta Magna, segundo eles, está em João 1, de 1 a 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o entendimento dessa passagem aí, que foi herdado lá atrás da tradição católica e consolidada por pessoas consideradas portadoras de uma tal de autoridade eclesiástica, vem confundindo e enganando e desviando crentes no mundo inteiro. Essa postura interpretativa tem convencido uma quantidade enorme de pessoas de que a palavra registrada por João, ou mencionada por João, era uma pessoa antes do nascimento, em carne, de nosso Senhor Jesus. E que ele, sendo a tal palavra, participou da criação dos céus e da terra, narrada no capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, olha só a situação. Mas eu pergunto a vocês, nesse momento, nós vamos prosseguir com a conversa, mas o que aconteceria se nós passarmos a entender que palavra, essa palavra, escrita por João, não foi uma pessoa existente ao lado de Deus desde a eternidade? Provavelmente, vocês dirão, essa compreensão totalmente diferente do que está estabelecido aí no sistema denominacional causaria um estrago imenso, porque seria pulverizada, para dizer o mínimo, minha mãe diria pulverizada, ela está aqui do meu lado, uma das principais plataformas do sistema tradicional sobre os membros da divindade. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, observemos que em João 1 não há, isso nós vamos defender em detalhes, menção direta do Filho de Deus até ao verso 14. Observem que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, só é mencionado no verso 14, no qual nós lemos o seguinte: a palavra tornou-se carne e acampou entre nós. O verbo original lá em grego, que alguns querem dizer tabernaculou, que de certa forma tabernáculo é uma tenda, então ele habitou, ele armou tenda entre nós, é o que está nos originais. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Concordamos totalmente com isso aqui. Isso está consentâneo, isso é harmônico com a inteireza da Bíblia. Essa frase aí, perfeitamente. Então, vamos analisar o texto. A palavra tornou-se carne. Muito bem. E o verbo que está lá no original é esse mesmo, tornou-se carne. Isto é, ela veio a ser expressa na terra, a palavra de Deus, pelo unigênito dele, o último Adão, um homem perfeito, que recebeu de seu Pai, nosso Pai Celestial, seu Santo Espírito sem medida. É isso que o texto está dizendo aí. Em Hebreus 1:1, nós lemos o seguinte:
Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós, falou-nos nestes últimos dias por seu Filho. Não por um co-Deus, mas por seu Filho. O fato de a palavra tornar-se homem, no caso, nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, significa que o Machia foi ungido por seu Pai e enviado à terra para pregar sua, nesse caso aqui, sua de Deus, sua palavra na íntegra, rigorosamente em conformidade com sua vontade divina e seus ensinamentos que ele e não necessariamente, nem automaticamente, essa frase implica que o Mashiach foi literalmente equivalente à palavra de Deus antes do seu nascimento terreno. Ele tornou-se palavra para executar um mandato. Ele foi um enviado de Deus. Então vamos continuar. Na verdade, esse texto aí transmite que a palavra de Deus, que nós sabemos, ela contém os atributos perfeitos do Criador. Se manifestou por meio do homem Jesus, seu Filho. Isso explica de modo pleno, sensato, consistente, defensável plenamente o conteúdo de João 1,14. E também evita as terríveis, e no meu ponto de vista, emaranhadas complexidades nunca resolvidas da doutrina trinitária. Eu pergunto, é possível detectar alguma pré-existência nos registros de João nesta passagem? Antes de responder, eu vou beber um pouquinho d'água. Minha resposta vai chocar você. A resposta é sim. A resposta é sim. Podemos detectar clarissimamente uma pré-existência nessa passagem. Agora vamos entender que pré-existência é essa. Nesse trecho, João está expondo um propósito divino pré-existente. Vou repetir. A pré-existência de um propósito divino que tem sido secularmente, milenarmente confundido com uma suposta segunda pessoa da divindade, um Deus Filho. Pelo exposto, nós poderíamos, com propriedade, reescrever, para um entendimento mais contundente, João 1,14, da seguinte forma: e a palavra, leia-se, promessa anunciada por Deus, tornou-se realidade, quando o Messias se tornou carne entre nós. E então vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. Aí sim ficou tudo esclarecido. Havia uma preexistência? Sim, de propósito, do todo-poderoso, onipotente, onisciente Deus. O propósito sempre existiu na mente presciente dele. Então, a declaração da palavra de Deus encontrou, nessa descrição aí, a sua substância e a sua realidade claramente perceptíveis aqui na Terra, na pessoa de nosso Senhor Jesus Hamashia. Antes da chegada dele, Senhor Jesus, a palavra apenas se configurava como promessa. E ela sempre existiu, estou repetindo, na presciência de Deus. Mas, quando se manifestou no Mashiach, nós podemos dizer que ela se tornou uma pessoa, porque ele passou a ser a própria verdade, a própria expressão da palavra, porque ele recebeu todo o poder e autoridade por parte do Pai. Aí sim nós podemos afirmar. Antes de nascer na Terra, nosso Senhor Jesus não tinha existência independente. Mas ele existia, sim. Mas nos propósitos do Altíssimo Deus. Porque ele sempre foi, e gostaria de convidar vocês para assistir mais uma vez a preleção que fiz sobre Bereshit,
a primeira palavra da Bíblia, o próprio Deus declara isso lá, promete a vinda do seu Filho para resgatar a perfeição do plano que tinha sido concebido dessa forma e foi devidamente, como diria minha mãe, conspurcado pela queda. Então, o plano perfeito de redenção e nova criação sempre existiu. E o protagonista máximo desse plano é o Senhor Jesus, sempre foi, mas na presciência de Deus, não existindo de maneira autônoma ou independente. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o texto contido em João 1, de 1 a 5, pode ser, desculpe-me até por um eventual exagero, mas forçando um pouquinho aqui, como um verdadeiro resumo de todo o Evangelho. E, ao mesmo tempo, refere-se ao princípio do ministério do Messias. Refere-se ao princípio do ministério do Messias. Isto é, a época em que foi iniciada a pregação da palavra de Deus, o evangelho de seu reino, primeiramente pelas terras de Israel. Ou seja, trata-se do princípio da nova criação por intermédio do evangelho. É isso que quer dizer, sem a palavra, nada do que foi feito se fez, da nova criação de Deus. Então, vamos continuar. Outro aspecto... Sim, irmão. 5 minutos. Pois não, muito obrigado. Gostei da sua contundência. Outro aspecto crucial que exige a nossa atenção é o seguinte: o desenrolar dos tempos de João, o Batista, diante da nação de Israel. Lembrando que ele foi o profeta pelo qual o Altíssimo Deus falou ao seu povo, novamente, depois de mais de 400 anos de silêncio profético. A expressão no princípio, inserida no verso 1 de João 1, não é, em termos de significado, uma repetição do significado contido na palavra Bereshit, que caracteriza o começo de tudo da criação. Nós devemos entender esse no princípio aqui como uma tipologia de Gênesis, indicando outro princípio para a palavra correspondente de Deus. Ou seja, o ministério de nosso Senhor Jesus, que revela em detalhes o processo de redenção e a nova criação que se seguirá. Então, a palavra de Deus tornou-se carne porque o Mashiach veio para permanecer no lugar da palavra criadora de Deus, para, inclusive, pronunciá-la com todo o poder e autoridade. Porque ele recebeu uma procuração plenipotenciária para falar em nome do Pai. O Pai sempre chancelou tudo que o Senhor Jesus fez, porque foi feito com obediência suprema, absoluta. Ele só fez o que foi mandado fazer. Então, nós vamos terminar por aqui, amados irmãos e amadas irmãs, para não ficarmos desgastados nem desgastadas. Vocês já perceberam aonde nós vamos chegar com esse estudo. Estamos apenas começando. Temos muito terreno pela frente, mas acredito que essas palavras proferidas aqui hoje, as passagens que foram lidas, deverão servir para que todos nós e todas nós façamos profunda reflexão e meditação. Amém. Amém.